Muito obrigado, professor José Claudinei. Boa noite, pessoal. Eu quero agradecer o convite que a Viviane me fez para participar aqui dessa roda de conversa, aqui cumprimentar o Igor, a professora Mônica Ribeiro, a Gisele Ferrazzo, o Dermeval Saviani, que eu falei e vou repetir agora publicamente, que é meu mestre, sou apóstolo dele e discípulo dele. Leio tudo que ele escreve, sempre usei a obra dele nas minhas aulas. Enfim, ele é uma grande referência para nós na área da educação. Uma honra tê-lo aqui, professor Dermeval Saviani. Olha, eu serei breve aqui, eu queria dar a minha contribuição aqui, fazer a minha reflexão sobre essa questão eu diria, a farsa do novo ensino médio. Né? Primeiramente, que enquanto ele não é revogado, nós somos defensores da revogação imediata dessa farsa do novo ensino médio, né? Que veio por medida provisória, que veio no bojo daquelas reformas contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores, junto com a reforma trabalhista, com a emenda constitucional, a famosa PEC da morte, que virou depois a emenda 95, veio junto com a tentativa de reforma da Previdência, que nós barramos, mas depois ela foi aprovada no governo Bolsonaro, a lei das terceirizações, aquelas propostas da ponte para o futuro, né, que foi apresentada logo após o golpe parlamentar, midiático e jurídico, né, que tirou a presidenta Dilma da presidência da República. Então, essas medidas foram aprovadas, que eu citei, juntamente com a medida provisória do novo ensino médio, que foi fabricada, foi produzida e idealizada pelas fundações empresariais, como Lehman, Natura, Itaú, Volkswagen e tantas outras. Né? E ela foi colocada de cima para baixo, como se fosse um AI-5, né, da educação. Ninguém defendeu, houve mobilização, nós fomos às ruas, os alunos se manifestaram, nós tivemos grandes mobilizações nesse período, a gente não pode esquecer isso, né? Nós fomos às ruas, isso é importante de frisar aqui, mas isso não foi suficiente para deter a implantação desse perverso modelo. Depois veio o governo Bolsonaro, enfim, e em São Paulo nós tivemos o governo Dória, / Rodrigo Garcia, / Roscielli, que Roscielli foi também ministro, né, participou desse processo no Ministério da Educação e depois implantou aqui. São Paulo foi o primeiro estado a implantar a toque de caixa em plena pandemia. É bom que eu quero falar muito de São Paulo, porque eu atuo aqui como deputado estadual, tenho acompanhado, logicamente, sobretudo a rede estadual de ensino. Mas, então, um desastre total, a rede está arrebentada, a rede estadual de ensino. Por coincidência, Viviane, nós fizemos uma audiência pública da Comissão de Educação da Câmara Federal aqui na LESP, na quinta-feira passada. Né? Ela foi aprovada, essa audiência pública, só que ela foi realizada aqui na LESP, ela está sendo realizada em alguns estados, e nós tivemos a participação de muitos alunos de escolas públicas da periferia da cidade de São Paulo. Esses alunos vieram do Grajaú, do Jardim Ângela, de Guaianazes, da Brasilândia, eles vieram de Carapicuíba, também da Grande São Paulo. Eles participaram, alunos que estão lá no fundão da periferia, em escolas de lata, escolas precarizadas, sucateadas, sem quadras, sem estrutura, sem laboratórios. E foi muito importante ouvi-los, porque eu disse a eles que, olha, essa audiência pública é para vocês se manifestarem. E todos, sem exceção, foram contra, fizeram críticas severas a essa farsa do novo ensino médio. E, no final, a audiência colocou em votação, pela revogação ou não, todos aprovaram a revogação imediata do novo ensino médio. Os alunos, né, eles tiveram voz aqui na Assembleia Legislativa, aqui o plenário lotado, e eles tiveram voz e eles, majoritariamente, se manifestaram. 90% das intervenções foram dos alunos que se manifestaram. Todos eles se colocaram contra. E eu entendo que, enquanto esse novo ensino médio, essa farsa não é revogada, nós estamos mutilando, castrando mais de 7 milhões de alunos matriculados no ensino médio, sobretudo os alunos
das escolas públicas. Cada dia que não é revogado é um dia perdido para esses alunos. Então, por isso que é urgente, né? Aí o título do debate aqui é a possibilidade de revogação. Eu acho, né, que a gente tem que... Eu acho e defendi logo no começo que o presidente Lula tinha que ter encaminhado logo nos primeiros dias do governo dele uma medida provisória revogando. Ele tinha que ter feito esse embate. Muita gente fala, mas não tem correlação de forças. E realmente é um congresso difícil. Nós estamos vendo o que está acontecendo aqui, né, com o marco temporal, com esse PL 490, nós estamos acompanhando. É um congresso difícil. Mas se você não apresenta, se você não faz o embate, você não vai conseguir mesmo. A gente tem que mobilizar, tem que fazer esse debate, tem que lançar proposta dentro do Congresso Nacional e mobilizar, porque os estudantes eles podem fazer a mobilização e a pressão, como fizeram lá no governo Temer, como fizeram agora recentemente, para que o próprio presidente recuasse, né, e ele fez a suspensão, aí, pelo menos provisória, da implantação do novo ensino médio. É alguma coisa, mas para nós é insuficiente. Ele fez essa suspensão através de uma portaria, porque houve mobilização, os estudantes foram às ruas, às entidades estudantis, senão nem isso nós teríamos, porque, felizmente, o ministro da Educação, ele é muito influenciado, muito próximo dessas fundações. A gente sabe que ele não tem a intenção, se depender dele, não haverá revogação, talvez alguns ajustes, né, no projeto, que é o que as fundações estão solicitando. Então, na minha opinião, o presidente Lula tinha que ter feito esse enfrentamento, mandado a medida provisória, e a gente ia correr atrás, fazer a mobilização. Mas se não faz isso, como que a gente vai saber, né? Então tem que ter essa provocação. Agora, é um projeto muito perverso, porque nós avançamos nessa questão do ensino médio. O ensino médio nem entrava na educação básica até, se eu não me engano, a LDB, que foi aprovada em 1996. Então, nós avançamos quando o ensino médio entra também na educação básica, junto com a educação infantil, o ensino fundamental. Nós tivemos um avanço ali importante, né? Depois nós avançamos um pouco mais em 2009, com aquela emenda à Constituição, quando o Haddad era o ministro da Educação, tornando o ensino médio obrigatório também, não só para o Estado, mas para o aluno que faz 15 anos tem que estar matriculado, né? Ou seja, de 15 a 17 anos, o aluno é obrigado a frequentar o ensino médio, ele se torna obrigatório também para o Estado e para o adolescente. Então, esse é um outro avanço importante. A própria mudança de Fundef para Fundeb também na gestão do Lula e do Haddad, também é um avanço, o ensino médio ganhando espaço. Nós estávamos aí diria, um processo evolutivo, entre aspas, do ensino médio. Depois, em 2012, 2013, começou um debate sobre uma possível mudança do ensino médio, de um novo ensino médio, mas depois teve um golpe parlamentar e nós perdemos essa possibilidade, nós perdemos essa bandeira. E aí nós temos esse modelo de educação. E eu quero ainda frisar que eu entendo o ensino médio como parte da formação geral dos nossos alunos, né? Eu vejo muita gente defendendo, o ensino médio tem que preparar para o trabalho, o ensino médio tem que preparar para a universidade. Pode até fazer isso, mas eu acho que a essência do ensino médio é dar formação geral para os nossos alunos. Por isso que ele tem que ter história, geografia, filosofia, sociologia, artes, ele tem que ter todas essas disciplinas, todas são importantes, química, física, para ele ter a formação geral, a formação para o pleno exercício da cidadania. A preparação para o trabalho, ela vem depois. Na própria LDB, isso aparece com muita força na Constituição Federal. Preparação, qual o objetivo da educação nacional? Preparação para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. O trabalho vem depois da cidadania, porque sem cidadania só existe o caos, não haverá nem trabalho. Então, eu tenho essa concepção, que muitos têm também. Essa questão de preparar o aluno para o vestibular, para o mundo do trabalho, acho que é uma questão mais secundária do ensino médio. E é justamente aí que nós temos o ataque, né? Porque a mudança curricular
E eu quero frisar também que eu entendo que uma reforma do ensino médio não pode se limitar apenas a isso, a uma mudança de grade curricular. É muito mais do que isso. Você tem que pensar na estrutura das escolas, você tem que combater a superlotação de salas, você tem que valorizar os profissionais da educação com salários dignos, com jornada adequada de trabalho, né? E no Brasil, uma boa parte dos estados não paga nem o piso nacional do magistério, que é extremamente baixo, hoje é de R$ 4.520,55 por 40 horas semanais, é um valor muito baixo, e mesmo assim vários estados não pagam e muitos municípios não pagam também, né? Então, a reforma do ensino médio ela vai além dessa grade curricular, mas ela começa muito mal só na grade curricular, ela nem tocou nos outros pontos, no aumento do financiamento da educação. Para isso você tem que ter mais recursos, né? E o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, vence agora o plano decenal, vence em 2014, ele não efetivou talvez a sua principal meta, que era a meta número 20, de aumentar o financiamento da educação em 10% do PIB até 2024. Nós não atingimos, o Brasil continua investindo basicamente, talvez no máximo 5% do PIB em educação. Aqui em São Paulo, no meio de todo esse debate, o governador Tarcísio de Freitas, Termeval Saviani, vai apresentar uma PEC para mudar a Constituição estadual, reduzindo o orçamento da educação estadual de 30% para 25%. Ele já anunciou exaustivamente na imprensa e disse que vai enviar a PEC aqui para a LESP, né? Isso vai ser altamente agressivo, porque nós lutamos muito na Constituinte aqui em 89. Eu era professor da rede estadual na época, nós ocupamos a LESP em 89 na Assembleia Estadual Constituinte para aprovar os 30%. Foi uma luta aprovar. E nós vamos ter um retrocesso aqui, caso ele apresente e aprove. Lógico que haverá resistência, nós vamos obstruir, haverá muita mobilização contra essa possibilidade de aprovação, mas ele pretende reduzir o orçamento da educação estadual, que vai atingir toda a educação básica do Estado, mas também as universidades. A USP será atingida, vocês na Unicamp, na Unesp, inclusive até o Centro Paula Souza, as ETECs e FATECs, que recebem também um percentual desse orçamento da educação. Vai ser uma tragédia. Então, tem que aumentar o financiamento da educação em nível estadual, em nível federal, para você fazer uma reforma do ensino médio. Então, ela não se resume só a uma questão curricular, isso que eu queria deixar claro. Mas ela se resumiu e foi uma tragédia também do ponto de vista curricular, e me lembra muito, eu estudei bastante as reformas educacionais do Brasil, mas me lembra muito as reformas dos militares, dos generais, a de 68, a de 71, a de 82. Teve uma última reforma deles em 82 que instituiu no antigo segundo grau a famosa profissionalização compulsória, que foi uma verdadeira farsa, não funcionou no Brasil, porque as escolas não estavam equipadas, elas não formavam nem para uma coisa nem para outra. É algo um pouco semelhante do que aconteceu com a reforma também de 71 dos militares, que mudaram a grade curricular, né? Retiraram, a filosofia era obrigatória, a sociologia no ensino médio, no lugar colocaram a educação moral e cívica, o SPB, nas faculdades colocaram nos cursos universitários EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, em muitas escolas essa disciplina era dada por padres, pastores, generais, pessoas de direita, extrema-direita, era o controle ideológico. Na verdade, essas disciplinas cumpriam um papel de tentar transmitir a famosa ideologia de segurança nacional, que era o móvel ali que justificava a ditadura, a tortura, a intervenção militar no Brasil, né? A doutrina de segurança nacional. Essas matérias tinham a ver com isso, e elas substituíram aí uma parte da grade curricular. E eu me lembro que História e Geografia foram fundidas em estudos sociais, tinha até um curso de estudos sociais nas faculdades, formando professores de História, Geografia, de Educação Moral e Cívica e o SPB. Esse curso existiu em muitas universidades, né? E tinha também no currículo, no ensino fundamental, estudos sociais, que era a junção, era uma pulverização dessas disciplinas mais críticas, né? História, Geografia, a filosofia foi retirada, a sociologia também. Então, lembra muito, né, que era para adequar o sistema educacional ao regime militar, aquele momento, né, político e econômico também que nós estávamos
vivendo, de governo autoritário, de tortura, de perseguições, enfim, do milagre econômico, enfim, eu acho que tem uma semelhança muito grande. Parece que é um filme que a gente já assistiu, esse da nova reforma do ensino médio, quem estuda um pouco das reformas educacionais no Brasil. Então, é um verdadeiro caos. A imprensa tem publicado muitas matérias sobre isso, mostrando as disciplinas que foram criadas. São mais de 1.000 disciplinas criadas no lugar dessas disciplinas, como filosofia, sociologia. E não só essas, né, gente? Tem física também, química. Essas disciplinas são retiradas no último ano do ensino médio. São colocadas matérias absurdas que a gente já viu aí. A imprensa falou bastante sobre isso, que ninguém está levando mais a sério. Então, que exclui os alunos do conhecimento, e aí não prepara nem para uma coisa, nem para o vestibular, nem para o mundo do trabalho, e muito menos para a formação geral, né? É um rebaixamento. Então, eu entendo, para finalizar, eu entendo que esse modelo de educação, ele é o óbvio, ele, né, pretende preparar os nossos alunos para o mundo do trabalho precarizado. Então, é disso que se trata. Eles querem que o nosso aluno seja empregado da iFood, da Uber, né? É isso, de telemarketing, é um rebaixamento do processo educacional do ponto de vista para esse mundo do trabalho que eles querem formar os nossos alunos e também para, né, que eles absorvam todo esse pensamento neoliberal. Tem uma questão muito ideológica e de formação também. Então, é isso. E por isso que esse modelo não combina com o governo Lula, com o governo progressista, um governo que é uma frente ampla, logicamente, mas não dá. O projeto é tão ruim que você não encontra ninguém defendendo, a não ser essas fundações empresariais. Os professores não estão defendendo, os alunos também não. Então, eu acho que nós temos que fazer a pressão e a mobilização pela revogação. Já tem 2 projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Acho que a Luciane Cavalcante, a deputada federal, pode falar. Ela assina os 2, né? São projetos coletivos, e ela assina os 2. Ela pode falar desses 2 projetos que foram protocolados e tramitam na Câmara dos Deputados. Mas é importante envolver mais a população, os alunos e, sobretudo, o governo federal tem que se cobrado mesmo. Nós queremos a revogação. Eu acho que faria muito bem para esse governo revogar, pelo menos encaminhar o projeto, daí a gente faz a mobilização e a pressão. Posso responder, então, o Tiago, né, fez aquela primeira pergunta, eu estava ainda falando, eu fui ver depois. Olha, Tiago, essa questão da luta dos secundaristas, dos alunos do ensino médio, em 2015, 2016, foram lutas vitoriosas, né? Primeiro que os estudantes secundaristas derrotaram aquele projeto do Alckmin de fechar escolas. Ele queria fechar mais de 100 escolas, e foi um movimento muito importante de ocupação de 250 escolas no estado de São Paulo, um movimento vitorioso que obrigou o ex-governador do PSDB, o governador Alckmin, a recuar do projeto e demitir o secretário da Educação. Em seguida, eles tiveram uma outra vitória aqui na Assembleia Legislativa, acho que ele pergunta isso. Os estudantes, nós tentamos aprovar na época uma CPI para investigar a máfia da merenda escolar, que nós tínhamos denunciado naquele momento de que havia uma máfia criminosa envolvendo deputados estaduais, deputados federais, chefe de gabinete da Secretaria da Casa Civil, da Secretaria da Educação, no esquema de roubo do recurso da merenda escolar. E tentamos implantar uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, mas não conseguíamos as 32 assinaturas. Mas aí, com a mobilização, com a ocupação política dos estudantes no plenário da Assembleia Legislativa, nós conseguimos 92 assinaturas, e 94 deputados, 92 assinaram, porque houve uma pressão e apoio também da opinião pública. Então, esse movimento foi muito forte, significativo. Foram 2 vitórias importantes, né? A derrota do Alckmin no fechamento de escola, que ele chamava de reorganização da rede, que, na verdade, ele fechava escolas, e agora está fechando novamente salas de aula em todo o estado de São Paulo. Foram mais de 400 salas fechadas até agora.
ele está usando uma resolução de 2016, desse período do governo Alckmin. É uma resolução que autoriza o fechamento de salas, caso haja diminuição de salas, né? Então, foram vitórias importantes, mas os estudantes continuaram mobilizados em vários momentos, fizeram a mobilização contra a reforma do ensino médio, não só em São Paulo, mas no Paraná, em Santa Catarina. Então, e depois, durante o governo Bolsonaro, também os estudantes foram às ruas contra aqueles cortes orçamentários na educação, contra os escândalos todos, os estudantes estiveram presentes, e agora, mais recentemente, pela revogação do ensino médio, onde nós conseguimos, através dessas mobilizações, que o governo, pelo menos, que não revogou ainda, mas pelo menos suspendesse a implantação através de uma portaria. Isso foi vitória também dos estudantes que ocuparam durante vários dias as ruas. Então, a força dos estudantes secundaristas tem que ser louvável.